Sabe uma coisa que a gente faz sem nem pensar? Caminhar. Mas e quando algo tão fundamental se torna um desafio diário? Hoje, a gente vai mergulhar fundo num estudo científico fascinante que olha justamente para isso. A investigação é sobre como uma órtese, um tipo de aparelho especial, afeta o jeito que crianças com paralisia cerebral caminham. Bom, para começar essa jornada, a gente precisa entender o ponto de partida. Tudo começa com um desafio central. Um obstáculo que a ciência e a medicina tentam superar todos os dias. Para a gente entender bem o desafio, primeiro precisamos saber o que é a paralisia cerebral, ou PC. Importante, não é uma doença, tá? É mais como um grupo de distúrbios. A origem é um dano que acontece no cérebro enquanto ele ainda está se desenvolvendo, e isso afeta principalmente o controle dos movimentos. E nesse universo, o simples ato de andar pode ser algo extremamente complexo. O corpo precisa criar compensações, e cada passo acaba virando um grande feito de equilíbrio e de coordenação. O estudo que a gente vai analisar hoje foca num tipo bem específico, chamado de hemiparesia espástica. Tenta imaginar uma rigidez nos músculos que afeta principalmente um lado só do corpo. Isso, claro, cria uma assimetria, um desequilíbrio, que torna ao caminhar algo particularmente desafiador. E aqui a gente chega na grande questão. A pergunta que motivou toda essa pesquisa. Será que um aparelho de suporte, uma órtese que pega ali o tornozelo e o pé, poderia de fato fazer a diferença? Poderia melhorar o jeito que essas crianças caminham? Para responder uma pergunta dessas, não dá para ser no achismo, né? É preciso montar um experimento muito bem controlado, bem preciso. Então, vamos dar uma olhada em como os cientistas organizaram essa investigação. O foco foi um grupo bem específico. 8 meninos com idades entre 5 e 10 anos, todos com exatamente o mesmo diagnóstico. E um detalhe super importante: todos eles já conseguiam andar sem precisar de ajuda, sem muletas ou andadores. Isso permitiu que os pesquisadores se concentrassem nos detalhes, nas nuances da qualidade da marcha. Agora vem a parte que eu acho mais legal. Para medir o caminhar, eles usaram uma análise de movimento 3D de ponta. Pensa naqueles trajes cheios de bolinhas que os atores usam em Hollywood para criar personagens de computação gráfica. A tecnologia é muito parecida. Mas aqui, o objetivo é entender a fundo a biomecânica do corpo humano. E dá uma olhada nisso, o processo é incrível. Pequenos marcadores que refletem luz eram colados em pontos-chave do corpo das crianças. Daí, 7 câmeras de alta velocidade ficavam rastreando esses pontinhos, criando um modelo 3D super detalhado de cada passo. O experimento em si foi bem direto ao ponto. Cada criança caminhou pelo laboratório em 2 condições diferentes. Primeiro, sem a órtese, e depois, usando a sua própria órtese. E isso permitiu uma comparação direta, antes e depois, para cada um dos participantes. Ok, com o experimento montado e os dados todos capturados, chegou a hora da verdade, a análise dos resultados. Que pistas será que essa tecnologia toda revelou sobre o efeito da órtese? O primeiro passo foi estabelecer uma base, um ponto de referência. Como é que a caminhada dessas crianças se comparava com a média que se espera para crianças da mesma idade, mas sem essa condição? Agora vamos olhar para os números. Essa tabela mostra que a velocidade média considerada normal é de 1,25 metros por segundo. Agora compara com a média dos participantes do estudo, 0,97 metros por segundo, uma diferença bem visível, né? E essa diferença não foi pouca coisa, nem foi por acaso. Foi o que os cientistas chamam de um resultado estatisticamente significativo. Ou seja, ficou comprovado que, como grupo, essas crianças de fato caminhavam mais devagar que a média de referência. Isso nos traz de volta para a pergunta principal. Ok, a velocidade deles era menor, mas e a órtese, que foi projetada justamente para ajudar? Será que ela conseguiu melhorar esse e outros aspectos da caminhada? E é exatamente aqui que a história fica muito interessante, porque a resposta que os dados trouxeram não foi bem aquela que todo mundo poderia estar esperando. Quando a gente olha a comparação direta, com e sem a órtese, a gente vê uma coisa curiosa. A velocidade e a cadência, que é o número de passos por minuto, diminuíram um pouquinho com a órtese. Mas, olha só a última linha, o comprimento do passo, na verdade, aumentou, passou de 0,44 para 0,48 metros. Interessante. Só que o ponto crucial da análise foi este aqui. Apesar dessas pequenas mudanças que a gente viu, a conclusão dos pesquisadores foi que as diferenças não eram estatisticamente significativas. Tá, mas o que isso quer dizer na prática?
Em ciência, quando se diz que algo não é estatisticamente significativo, não quer dizer que não teve efeito nenhum. Significa que, com aquele número de participantes no estudo, não dá para ter certeza absoluta que as diferenças que eles viram não foram só fruto do acaso. É uma forma de manter o rigor científico. Então, quer dizer que se os resultados não foram conclusivos, o estudo foi um fracasso? De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Na ciência, resultados assim são importantíssimos, porque são eles que apontam o caminho para o futuro. Os pesquisadores interpretaram esses dados como uma tendência bem promissora. Aquele aumento no comprimento do passo, mesmo que pequeno, sugere que a órtese pode estar sim ajudando a criança a dar um passo mais confiante, talvez distribuindo melhor o peso do corpo e tornando a caminhada mais simétrica, mais estável. E essa citação dos pesquisadores resume perfeitamente o valor desse trabalho. Este não é o fim da história. Na verdade, é só o começo. Este estudo funciona como um projeto piloto, um mapa que mostra para outros cientistas onde eles devem procurar e como podem desenhar estudos futuros, mas com muito mais participantes para confirmar essas tendências. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. A ciência avança, sim, passo a passo, exatamente como as crianças neste estudo. Cada experimento, por menor que seja, cria a base para o próximo. A questão que fica no ar é como é que as próximas pesquisas vão poder usar essa base para dar passos ainda maiores em direção a uma melhor mobilidade para todo mundo.